Jornal do Diário. Oferecimento. Unicred. Suas escolhas transformam. Unicred.capital. E Oral Sim Implantes. Nosso carinho constrói sorrisos. Olá, na edição de hoje você vai ver: Polícia Civil de Restinga Seca e Brigada Militar localizam o corpo da adolescente desaparecida desde o dia 14 de novembro. E ainda, caso Kiss. Familiares chegaram por volta de 9 horas da manhã no prédio do Foro Central 1, em Porto Alegre. Veja também, segundo dia de oitivas começa com os depoimentos de 2 sobreviventes da tragédia. E mais, ao vivo, direto da capital, nossa reportagem conta os detalhes e como está a movimentação no local onde acontece o maior julgamento do estado. Fique conosco, porque estes e outros assuntos você confere aqui no JD em 15 segundos. Olá! Chegou uma nova Oral Sim para você. Mais ampla, com mais tecnologia, ainda mais qualidade e com o mesmo carinho de sempre. Se você deseja fazer parte da nossa família, agende uma avaliação. Oral Sim, há 8 anos, transformando sonhos em sorrisos. Foi encontrado o corpo da adolescente Gabriela Ferreira Glazenap, de 15 anos de idade, que estava desaparecida desde o dia 14 de novembro. A polícia localizou o corpo da jovem no bairro Pelizaro, em Restinga Seca. O trabalho de busca se concentrou em um campo na Vila Pelizaro. A Polícia Civil teve o apoio do canil do 4º Batalhão de Bombeiros Militar de Santa Maria. O Cão Guapo e o Sargento Brum encontraram o corpo de Gabriela Ferreira Glazenap, de 15 anos, após cerca de 2 horas de buscas. A adolescente desapareceu no dia 14 e fez o último contato com a mãe, Juversina Ferreira Glazenap, de 40 anos, por telefone no dia 15. A mãe afirma ter feito um Pix para o pagamento de uma dívida de R$ 450 que a filha tinha com pessoas ligadas ao tráfico de drogas. Segundo a delegada Elizabeth Shimomura, o trabalho de investigação segue para apurar a real motivação e a autoria do crime. Mas o que eu posso dizer é que ela estava enterrada numa cova bastante funda, para aproximadamente 40 centímetros. Então a intenção mesmo era de ocultar esse cadáver, né? Se ela foi morta antes, né, de ser enterrada ou na cova mesmo, isso também vai ser objeto de investigação através da perícia. Essa morte provavelmente tem como pano de fundo o tráfico de drogas. Seguimos falando sobre a área policial. Vamos a mais informações da segurança pública com o boletim do BEI. Os detalhes com o repórter Gabriel Batista. Confira alguns destaques de bei.net.br desta quinta-feira. Um crânio humano foi encontrado no começo da tarde de hoje na Vila Lorenzi, em Santa Maria, região sul da cidade. Conforme informações, um morador roçava um campo situado nas proximidades, no momento em que percebeu um cachorro que estava com o crânio. Prontamente, o morador acionou a Brigada Militar. A Polícia Civil também esteve no local da ocorrência. A Polícia Civil de Cruz Alta, através da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas, realizou na manhã de hoje a Operação Puzzle, com foco no combate às organizações criminosas que atuam na cidade. Ao total, 13 pessoas foram presas, sendo 4 em flagrante por tráfico de drogas e posse de arma de fogo e munições. Um homem de 53 anos foi preso na tarde desta quarta-feira no bairro Urlândia, em Santa Maria, acusado de estupro de vulnerável de sua enteada. A ação foi coordenada pela Polícia Civil, através da Delegacia de Polícia de Proteção à Criança e ao Adolescente. Segundo a ocorrência, a vítima de 13 anos contou aos policiais que os abusos começaram quando o adolescente tinha entre 4 e 5 anos. Para saber mais, acesse bei.net.br e também nos acompanhe nas redes sociais, @bei.noticias no Instagram e no Facebook. Até a próxima. Atenção, motoristas, em função de um acidente de trânsito que aconteceu no início desta semana, o entroncamento da Avenida Elvio Basso com a Rua Carlos Ur, em Santa Maria, está bloqueado.
Aos motoristas que trafegam pela Avenida Elvio Basso, é importante ressaltar que deverão se manter atentos devido a um bloqueio instalado no local. Isso porque na noite da última terça-feira, um acidente envolvendo um caminhão danificou os semáforos do local. Até então, a Prefeitura não divulgou data para conserto. Como o bloqueio atinge a avenida com a Rua Carlos Ur, entre os bairros Duque de Caxias e Nossa Senhora Medianeira, quem trafega pela rua e deseja acessar a avenida em direção ao centro, deve seguir pela direita na Elvio Basso e fazer a conversão mais adiante pela esquerda, em direção ao centro de Santa Maria. O dentista Diego dos Reis, de 36 anos, passou pelo trecho e comenta que o local está confuso e por isso exige mais atenção aos desvios. Realmente para mim fica um pouco complicado, porque eu preciso fazer uma volta um pouco maior do que de costume, né? Agora falamos sobre o caso Kiss. Ainda na quarta-feira, primeiro dia do julgamento, Kellen Giovana Leite Ferreira, de 28 anos, foi a segunda testemunha a prestar depoimento. Ela é sobrevivente da tragédia e teve 18% do corpo queimado e o pé direito amputado. Kellen é terapeuta ocupacional e vive em Pelotas, no sul do estado. O depoimento dela começou por volta das 8 horas da noite e durou cerca de 2 horas. No começo do depoimento, o magistrado questionou sobre a dor nas queimaduras e também sobre a amputação. Ela tirou a prótese da perna, que custou R$75 mil, e deixou ao lado dos jurados. Na resposta, ainda com a voz embargada, Kellen disse que as cicatrizes doem mais em dias quentes e que não aceitava as marcas do corpo até o ano passado. Ela também respondeu a um questionamento sobre as limitações quanto ao movimento das pernas. Correr eu não consigo mais, né? A última vez que eu corri foi para tentar me salvar da morte. Kellen foi a primeira pessoa a ser levada para o complexo hospitalar Astrogildo de Azevedo, à época Hospital de Caridade. Ela foi entubada e transferida de avião para Porto Alegre. Kellen disse que havia ido na boate mais de 10 vezes e estimou que havia o dobro de pessoas dentro de uma festa na semana anterior ao incêndio. Respondendo aos questionamentos do magistrado, a sobrevivente afirmou que não existia indicação de limite de pessoas na boate. E eu não vi a confusão, não vi a música parar, ninguém avisou nada. Eu só vi que cruzou uma multidão na minha frente, que veio da pista lá debaixo. E aí eu me atirei em correr. Porque eu achei que fosse briga, que como as garrafas da festa eram de 600 ml, tá, eu pensei, alguém tirou uma garrafa, deu em alguém e é briga. E aí eu me atirei em correr. Quando eu corri, eu caí na frente do bar da Madeira, do principal ali. Voltei, porque eu queria buscar as minhas amigas. E um homem todo de branco, eu acho que foi Deus na hora, meu anjo da guarda, eu não sei dizer, parou desse meu lado direito e disse, tu não vai, e me puxou em direção à porta. Eu corri novamente em direção à porta, no caso a porta de entrada, e quando eu cheguei na porta, eu caí. Já tinha bastante gente ali. Então, nesse momento que eu caí, foi aí que eu vi que era fogo, porque eu senti os meus braços queimar, era muito, muito, muito calor e o cheiro muito forte. Familiares se emocionaram com o depoimento da jovem, que também afirmou que não conhecia nenhum dos 4 réus antes do incêndio. E dor é isso, dor não é fazer um vídeo chorar. Dor é passar esses 8, quase 9 anos, o que eu passei lá dentro, o que eu passo na minha pele, o que eu passo andando na prótese, me machuca, isso é dor. Dor é quando eu me olhei muito tempo no espelho e chorei por muito tempo por ter ficado assim. Isso é dor. Ao término do depoimento, a sobrevivente recebeu um abraço da promotora do Ministério Público, Lúcia Helena Calegari,
e, em seguida, a sobrevivente conversou com a nossa equipe. E eu tô mais aliviada e esperando a condenação deles, que é o mínimo que tem que acontecer. E não aceito nenhum... solidariedade dos advogados, não aceito. Por que tu acha que eles não quiseram fazer nenhuma pergunta pra ti? Talvez eu fosse incriminar mais ainda, né, o cliente deles. Acredito que isso. No teatro, né? No teatro, ele de Porto Alegre a Santa Maria, tá? Se colocando como vítima. Vítima somos nós que estamos 8 anos, eu faço tratamento ainda, psiquiátrico, psicológico, pneumologista, não sei nem quando eu vou ter alta do pneumologista, posso vir a ter que fazer transplante se eu não continuar o meu tratamento. E foi um chato dizer que passou dificuldade, chorar, dizer que as pessoas têm que entender a dor. Quem tem que entender a nossa dor é eles, que assumiram o risco de matar. Quando tu coloca as coisas que não são corretas e permitem coisas dentro da sua boate, o risco de matar está assumido. O maior júri da história do Rio Grande do Sul foi retomado na manhã dessa quinta-feira. Por volta das 9 horas, os integrantes da Associação dos Familiares de Vítimas e Sobreviventes da Tragédia, a VTSM, começaram a chegar nas dependências do prédio do Fórum Central 1, em Porto Alegre, para acompanharem mais um dia de oitivas. Desde ontem, primeiro dia do júri, eles assistem atentamente a todos os depoimentos. Aos poucos, eles foram ingressando no local. E isso deve se repetir por pelo menos 2 semanas. O segundo dia do júri da KISS começou com o depoimento do sobrevivente Emanuel de Almeida Pastel. Ele foi à boate pela primeira vez no dia da tragédia, junto com o irmão. Emanuel relembrou como conseguiu sair da KISS e contou também sobre os dias de recuperação no hospital. No início, nós estávamos ali no bar, começou um certo tumulto, mas da nossa posição nós não tínhamos visão do palco e nem da pista. Então começou um tumulto e surgiu algum boato que era briga. Então nós nos escoramos no bar para permitir que as pessoas passassem. As pessoas começaram a passar, passado alguns 30 segundos, muito pouco tempo, nós tivemos visualização já da fumaça. E eu me lembro de ver a fumaça, eu me recordo, e aí eu me lembro que eu até achei curioso que eu tinha percepção que ela estava subindo, do piso para o teto. A coloração da fumaça, o senhor... Cinza. Cinza. Aquela ali que eu visualizei era cinza. Tá bem, pode ela estava na parede e tinha iluminação ali, exatamente. Então, nós visualizamos que era uma fumaça, então era incêndio. Então, nós começamos, eu, meu irmão e as gurias, a se locomover em direção à porta principal, porta de saída de emergência. Começou o tumulto, as pessoas começaram a se chocar, e ainda durante esse momento estava acontecendo a iluminação e a música de fundo. As pessoas começaram a se apertar e virou um tumulto. Desse tumulto, eu me desencontrei do meu irmão, ele seguiu pela direção no sentido esquerdo de quem está saindo, ele foi com as gurias, e eu fui no sentido direito. Nisso, de repente, teve um aumento significativo da presença de fumaça na camada respirável e de temperatura também, numa situação insuportável. Nesse momento, as pessoas, então, entraram em estado de pânico, começaram a se atropelar, a se puxar. Dessa situação, quando teve a presença de fumaça e aumento de temperatura, as pessoas entraram em estado de pânico. E, logo em seguida, uns 30 segundos mais para frente, a iluminação apagou, ficou tudo escuro, e o som também. Então, nessa situação, se agravou mais ainda. Então, as pessoas já estavam em estado de pânico, ficou uma situação terrível. Realmente foi horrível. Então, eu me lembro de estar indo em direção à saída de emergência, eu me desencontrei da guria que estava comigo, que era a Lana Villers. Aí, eu puxei meu celular para iluminar o chão, porque estava realmente muito escuro. Não teve a iluminação de emergência não funcionou. E eu também não conhecia a casa noturna, e eu me lembro de ter procurado pelas placas de fotoluminescentes e eu não identifiquei nenhuma. Eu não visualizei. Então, eu só tinha o sentido da saída de emergência, mas eu não tinha o conhecimento da rota. Então, por isso que eu puxei meu celular para iluminar o chão. Ter uma iluminação. Nesse momento, quando eu puxei meu celular, bateram em mim, meu celular caiu no chão, e eu me abaixei para pegar meu celular, bateram em mim, novamente eu caí no chão. E aí eu me lembro de memória do chão que
por ali estava realmente muito fresco e muito bom. Mas mesmo assim eu fiz um esforço para levantar e eu fui indo em direção à saída de emergência. Saí pela porta lateral direita e aí eu fui para a rua. Aí eu saí. Eu cheguei no Hospital Caridade em Santa Maria, levado pela Polícia Militar. Chegando lá, eu fui levado para a emergência, para a sala de emergência, e já tinha muitas vítimas lá. E eu peguei, eu me lembro que eu deitei na última maca disponível. E fiquei deitado ali, esperando atendimento. E neste momento, estava chegando com muita frequência mais e mais vítimas. Certo. E todas que estavam chegando em determinado momento estavam bem lesionadas, machucadas, queimadas, e também já pareciam inconscientes, certo? Sim. Também me lembro do hospital da equipe, naquele momento que ele estava, me marcou muito, foi um dos funcionários estava em estado de choque, dos funcionários do hospital. Depois disso, eu fui transferido para uma ala que já foi montada rapidamente, com alguns leitos. Fui atendido, eu me lembro, por uma médica oftalmologista de Santa Cruz, que foi ali ajudar, e ela vedou meus olhos, que eu tinha queimado muitos olhos. Eu fiquei com os olhos vedados, estavam bem queimados. E aí depois fui transferido por um leito um pouquinho mais fechado e reservado. E daí junto estava um colega meu de infância, que eu me encontrei com ele ali. Ele ficou me ajudando, dando assistência. Por volta do meio-dia, não me lembro exatamente, a minha mãe veio, lá de Porto Alegre, ela se dirigiu a Santa Maria, meu pai e minha mãe veio, e nisso surgiu uma disponibilidade de ambulância para me levar para Canoas. Sim. Então eu fui transferido para o Hospital da Obra de Canoas por ambulância. De ambulância ou de helicóptero? Ambulância. Tá. Ambulância. Aí eu chegando em Canoas, eu já fui direto para a UTI, prontamente fui entubado. Chegou a ficar em coma, induzido? Sim, fui entubado. Quanto tempo tu ficaste? Foi 4 dias. 4 dias. Se não me engano, 4 dias. Mais ou menos, 4 ou 5 dias. Para o senhor, o que sucedeu em termos de consequências do episódio? Eu estou falando do ponto de vista físico, por enquanto. Físico, eu fiquei hospitalizado, né? Fui entubado. Mas de forma crônica, eu tenho algumas cicatrizes de queimaduras que eu tive no braço, de 3º e 2º grau. E também fiquei com bronquiolite, uma doença pulmonar crônica, uma sensibilidade no pulmão. No próximo bloco, você segue acompanhando a cobertura especial do julgamento do caso Kiss, com informações ao vivo, direto de Porto Alegre. JD faz agora um intervalo, vamos ver imagens ao vivo das câmeras do CIOSP, do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública de Santa Maria, que mostram como está a movimentação neste momento na rua Marechal Floriano Peixoto, bem ali no cruzamento com o calçadão da rua Doutor Bozano, calçadão Salvador Isaía. São 6h27, nós voltamos em seguida. Até já! Na Unicred Ponto Capital, suas escolhas transformam o meio ambiente, a sociedade e seus investimentos. São diversas formas de participar e contribuir para um mundo mais sustentável. Cooperados de cada agência concorrem a bicicletas, patinetes e projetos fotovoltaicos. E no sorteio final, todos concorrem a uma bike elétrica e a uma BMW i3. Aproveite o cupom para novos associados. Suas escolhas transformam. Participe! Chegou uma nova Oral Sim, mais ampla, mais moderna, mais tecnológica. Venha nos visitar. Estamos de braços abertos te esperando. Oral Sim, 8 anos transformando sonhos em sorrisos. Aniversário Beltrame Materiais de Construção. Concorra a R$40 mil, mais prêmios mensais de R$5 mil. A cada R$1.000 em compras, você recebe um cupom. As compras poderão ser cumulativas e a promoção é válida de julho a dezembro. Participe! Todo mês você tem uma nova chance de ser sorteado. Beltrame, há 40 anos construindo histórias.
Mês de aniversário Construtora Jobim. Condições especiais para o espetacular Cristo Rei. Apartamentos de 2 dormitórios a partir de R$ 299.700. Investimento sem comparação. Válido para poucas unidades. Cristo Rei. Construtora Jobim. Perfeição. Grau máximo do que é impecável. Perfeição é questão de perspectiva. O importante é enxergá-la com seus próprios olhos. Quando eu preciso de óculos, eu conto sempre com a Pontelli. Tem uma variedade de armações que combinam com a minha personalidade. Além da consultoria especializada que me ajuda a escolher o melhor óculos para o dia a dia. Tudo isso com a confiança na tecnologia do melhor e maior laboratório do centro do estado. Linha de ótica Pontelli. Grau de perfeição. Sou mãe e médica, e por isso sei que a saúde do meu filho é prioridade. Pensando nisso, a Unimed lança o Uniped, o cartão exclusivo para emergências pediátricas. Da sua casa, você faz uma videoconsulta com um pediatra ou é atendido aqui, no novo pronto atendimento da Unimed. Com o Uniped, seu filho tem acesso a consultas, exames, procedimentos e serviços no Hospital Unimed com valores diferenciados. Baixe o app do Hospital Unimed Santa Maria e conheça o Uniped. O JD está de volta, nós continuamos falando sobre o caso Kiss. Vamos a Porto Alegre, agora ao vivo, com a repórter Jaiana Garcia, que está acompanhando este segundo dia de julgamento do caso Kiss. Olá, onde você está exatamente neste momento e quais são as notícias neste já quase início de noite de quinta-feira, Jaiana? Oi, Vilceu, boa noite para todo mundo que nos acompanha pela TV Diário e também pelas nossas plataformas digitais. Eu estou aqui dentro do plenário pela primeira vez, vocês podem ver aqui ao fundo o plenário onde acontece o júri do caso Kiss. Nós estamos agora no intervalo de 15 minutos, o juiz Orlando Facchini Neto determinou esse intervalo para que o pessoal possa dar uma caminhada, ir ao banheiro, fazer alguma refeição, tomar uma água também. E, por enquanto, aqui a movimentação é só da imprensa, né? O pessoal aproveita esses intervalos para fazer algumas imagens, algumas fotos. Alguns réus permanecem aqui dentro do plenário, entre eles o Elisandro Spor, que está sentado ali no seu lugar, junto com os advogados de defesa. Pelo que eu estou enxergando aqui, eu acho que ele é o único réu que permanece dentro do plenário. Geralmente eles ficam por aqui, dão uma caminhada, conversam com as pessoas. As únicas pessoas que não permanecem aqui são o juiz, os promotores e também os jurados. Os jurados a gente nem pode mostrar imagens nem fotos deles, né? Eles são mantidos em sigilo. Agora há pouco então terminou o depoimento da testemunha Miguel Pedroso. Ele é engenheiro civil e foi contratado pelo Elisandro Spor, o Kiko, para fazer um projeto de isolamento acústico na Boate Kiss. O interrogatório dele durou cerca de 3 horas, ele estava sendo ouvido ainda agora há pouco, estava sendo interrogado até agora há pouco pelo advogado Jader Marques, que faz a defesa do Kiko. Basicamente ele falou sobre questões técnicas envolvendo os projetos acústicos da boate. Ele disse que não recomendou o uso de espuma acústica e que não teve nada a ver com essa obra que foi feita na boate e que culminou no incêndio que matou 242 pessoas em janeiro de 2013, aí em Santa Maria. Ele disse também, ele explicou, na verdade, né, questões técnicas referentes aos materiais que são usados para evitar que o som saia para o ambiente externo, que era uma reclamação da vizinhança ali da Rua dos Andradas, onde fica a boate, e que por isso, então, foi firmado um termo de ajustamento de conduta para fazer essas melhorias na boate, para evitar que os vizinhos ouvissem os barulhos da Boate Kiss, né, das bandas que tocavam dentro da Boate Kiss. Ele disse que sugeriu lã de vidro ou gesso
acartonado. Porém, o Kiko não acatou essas duas sugestões e acabou colocando, então, essa espuma que trouxe essa fumaça tóxica e matou essas pessoas. Durante o interrogatório também, a advogada Tatiana Borsa, que é advogada de defesa do Marcelo de Jesus dos Santos, pediu para o engenheiro Samir Samara, que foi o responsável também por engenheiro, né, que responsável por algumas obras na boate, fosse ouvido como testemunha. O juiz Orlando Facchini Neto apresentou razões para que ele não fosse ouvido, como o deslocamento, o andamento do júri, né, que já está acontecendo, e disse também que é uma pessoa que já foi ouvida no processo e que não poderia, então, ter sido arrolada pelas partes. A gente está nesse intervalo, então, o juiz fez esse intervalo de 15 minutos e disse que deve ouvir pelo menos mais uma pessoa ainda nesta quinta-feira. Estão previstos para serem ouvidos hoje as vítimas Lucas Calduro Peranzoni, Érico Paulos Garcia e Gustavo Calduro Cadori. Então a gente vai ficar aguardando para ver quantas pessoas vão conseguir ser ouvidas ainda nessa quinta-feira. Os depoimentos têm durado muito mais do que o previsto, né, como a gente tem acompanhado nas nossas notícias. Vamos ficar aguardando então para ver quantas pessoas serão ouvidas e quanto tempo vai durar ainda os depoimentos desta quinta-feira. A gente vai ouvir agora um trechinho do depoimento do engenheiro civil Miguel Pedroso. Mais tarde eu recebi um telefonema do Elisandro me dizendo que ainda continuava uma reclamação de algumas pessoas, que ainda havia vazamento sonoro. Eu voltei lá e disse, tem que fazer tem que botar alvenaria lá no fundo. Não vamos botar, vamos fazer o seguinte, eu quero botar espuma. Eu digo, não adianta botar espuma, não tem fundamento. Tá? Então, só um leigo, ignorante na área, é que poderia achar que espuma seja conveniente dentro de uma boate. Em termos de segurança, o gesso acartonado e a alvenaria de pedra são absolutamente seguros. E a espuma? A espuma? Bom, vamos dizer o seguinte, doutor. Existe um material acústico que se utiliza para tratamento acústico, não para isolamento acústico. Existe no mercado um tipo de elastômero, que é a espuma, que não é inflamável. Tá? Logicamente, aquilo que eu disse. Uma hora ela vai sofrer a ação mas ela não é inflamável. Agora, outros tipos de espuma podem ser inflamáveis. Tá? Por exemplo, uma espuma que se usa em casa, no colchão, é uma espuma inflamável. Que eu soube que existe espuma no local no mesmo dia que eu estava lá no Recife. Certo. Falaram que tinha espuma. Não, como é que se diz? Então, e essas espumas, ficou evidente, mas só para eu avançar nas minhas indagações que estão se encaminhando para o final, lhe garanto, essas espumas não foram recomendadas, sugeridas pelo senhor? Em nenhum momento. Tá? Nenhum momento pelo que eu acredito em termos técnicos no que diz respeito a isolamento acústico. O que eu posso lhe dizer é o seguinte, é que o que eu acompanhei pela imprensa. Certo. Não posso dizer, eu acompanhei pela imprensa que a espuma colocada na boate foi uma espuma comprada numa colchoaria. Isso foi o que a imprensa propagou. Há 3 dias, um banner em branco foi instalado na tenda da Associação dos Familiares de Vítimas e Sobreviventes da Tragédia de Santa Maria, na Praça Saldanha Marinho. Nesse período, a solidariedade da comunidade surpreendeu.
A solidariedade do povo santamariense ficou visível no banner, instalado na última terça-feira, para que a comunidade demonstrasse apoio aos familiares de vítimas e sobreviventes da Kiss. Em 3 dias, o banner ficou praticamente cheio. Já são cerca de 140 mensagens de saudades, de apoio e principalmente pedindo por justiça. E foi esse o pedido do estudante de Direito, Túlio Lisboa. Botei ali nenhuma vida abaixo do lucro, porque a minha visão, tanto política quanto jurídica, é que o que é refletido tanto na tragédia em si, quanto no desenrolar do julgamento, é que o poder, tanto de influência quanto monetário dos envolvidos, tem sido um fator crucial para que as coisas tenham sido desenroladas de maneira mais da maneira menos confortável possível às famílias das vítimas e às vítimas. A fisioterapeuta Janaína Peixoto da Rosa foi até o banner para registrar em caneta que a tragédia jamais será esquecida. No dia 27 de janeiro de 2013, ela atuou no reconhecimento dos corpos no Centro Desportivo Municipal. A minha solidariedade em escrever não é só para demonstrar a minha indignação frente a muitas coisas que a gente viu, porque eu também estive na boate um tempo atrás, então a gente sabia, né, que tantas boates em Santa Maria funcionavam em situações até piores. Mas assim, ver que tantas famílias e tantas vítimas e tantas pessoas vão viver com as sequelas disso, e parece que nada mudou. Já Matheus Lazzaretti é voluntário e acompanhou as atividades na tenda nas 2 últimas manhãs. Ele traça um perfil das pessoas que alimentam o banner. É muito variado e eu acho que atende bastante a ideia do próprio banner, né? Que é que a população tome parte disso, né? Porque, enfim, tem desde vítimas, desde familiares de vítimas, gente que perdeu filho, perdeu sobrinho que tá vindo aí, mas também gente que tem a ligação com a história por outros motivos, que algo na sua vida aconteceu em paralelo e aí ficou marcado. Gente muito indignada com o fato de ainda não ter acontecido justiça. Agora nós vamos falar da previsão do tempo para esta sexta-feira em Santa Maria, na região central do estado. Uma massa de ar seco que predomina sobre o Rio Grande do Sul também é responsável por deixar o céu claro, sem nebulosidade, o que permite uma grande amplitude térmica, com manhãs frias e tardes bem quentes. Ainda não chove na sexta-feira, o que gera maior atenção aos índices de umidade relativa do ar nas horas mais quentes do dia, podendo ficar abaixo dos 30%. Vamos ver como ficam as temperaturas para os próximos dias? Vamos conferir então. Em Santa Maria, na sexta-feira, mínima de 15 graus, não passando dos 30. No sábado, a mínima aumenta um pouco, de 16, podendo chegar a 33 graus. No domingo, as temperaturas variam entre 19 e 33. E na segunda-feira, início já da próxima semana, a previsão é de mínima de 18 graus e a máxima não passando dos 29 graus. E ainda na edição de hoje, você vai ver, após meses de reclamação dos moradores, Praça Marechal Gomes Carneiro deve ser revitalizada em Santa Maria. Vamos ao intervalo aqui no JD, conferindo imagens ao vivo. Vamos até a Avenida Rio Branco, bem no centro de Santa Maria. Você confere aí. As imagens são das câmeras do CIOSP, do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública. Movimentação tranquila neste momento no centro de Santa Maria. 6h43, nós já voltamos com mais informações. Na Unicred.capital, suas escolhas transformam o meio ambiente, a sociedade e seus investimentos. São diversas formas de participar e contribuir para um mundo mais sustentável.
Cooperados de cada agência concorrem a bicicletas, patinetes e projetos fotovoltaicos. E no sorteio final, todos concorrem a uma bike elétrica e a uma BMW i3. Aproveite o cupom para novos associados. Suas escolhas transformam. Participe! Depois de tantos momentos desafiadores que tivemos neste último ano, chegou a hora de você voltar a sorrir. O fim do ano está chegando, aquele momento de almoçar com a família, de tirar aquela foto com quem a gente realmente ama. E é por isso que nós, da Oral Sim, queremos devolver o seu sorriso. Se você quer mudar de vida, se você quer esse sonho realizado, vem para Oral Sim, a clínica número 1 de implantes do Brasil. Aniversário Beltrame Materiais de Construção. Concorra a R$40 mil, mais prêmios mensais de 5 mil. A cada R$1.000 em compras você recebe um cupom. As compras poderão ser cumulativas e a promoção é válida de julho a dezembro. Participe! Todo mês você tem uma nova chance de ser sorteado. Beltrame, há 40 anos construindo histórias. Mês de aniversário Construtora Jobim. Condições especiais para o espetacular Cristo Rei. Apartamentos de 2 dormitórios a partir de R$ 299.700. Investimentos sem comparação. Válido para poucas unidades. Cristo Rei. Construtora Jobim. So darling, take my hand. You got to understand. I don't wanna just be friends. Come away with me and live my fantasy. E nós seguimos falando sobre o júri do caso Kiss. No dia de hoje, 2 vítimas e uma testemunha foram ouvidas no Foro Central em Porto Alegre. Os familiares de vítimas e sobreviventes chegaram no Foro Central de Porto Alegre por volta das 9 horas da manhã, horário previsto para o começo dos trabalhos do segundo dia de julgamento do caso Kiss. Sempre que chegam ao local, eles instalam o banner com as fotos das 242 vítimas na grade da frente. Mães acariciam as fotos dos filhos mortos no incêndio. Com atraso, próximo das 9h30 da manhã, o depoimento da primeira testemunha do dia começou. Emanuel de Almeida, 27 anos, estava na Boate Kiss no dia do incêndio com o irmão gêmeo, Guilherme, para comemorar o aniversário. Os dois conseguiram sair do local. Emanuel relatou onde estava no interior da boate, que achava que o tumulto era causado por uma briga e detalhou o momento em que saiu pela porta, depois de cair no chão. Uma amiga que estava junto com os irmãos na noite morreu. Após o incêndio, ele se formou em engenharia de segurança e se especializou em prevenção de incêndio. Na sequência, Jéssica Montardo Rosado, irmã de Vinícius Rosado, vítima do incêndio, foi interrogada pelo juiz, Ministério Público e advogados de defesa dos réus. Ela foi ouvida por quase 5 horas. A sobrevivente chegou a passar mal, precisou de atendimento médico e, depois de alguns minutos, retornou ao plenário. É complicado, sabe? É uma envergadura de um júri desse, a situação que aconteceu, a tragédia que aconteceu, é complicado, sabe? Então ela ficou muito emocionada, então agora tem que deixar ela acalmar, sabe? Respeitar ela também. Durante o depoimento de Jéssica, o advogado Jader Marques levou o réu Elissandro Spor para ficar frente a frente com a testemunha. Ele pediu que a sobrevivente falasse o que sentia ao ver o réu.
Porém, o juiz intercedeu, falando que o momento era apelativo. Considero apelativo e desnecessário. O pai de Jéssica, Ogier Rosado, que acompanhava a filha durante o depoimento, também reprovou a atitude do advogado. Eu estou cheio de demagogia e hipocrisia. É isso que impera nesse país. É por isso que pais enterram filhos. E eu vejo um teatro desse. Tudo é respeitado, em cima da lei. Mas não posso aceitar que tentem fazer de um sentimento que eu ensinei e que a dona Lília ensinou para os filhos, né, um momento de teatrinho. Mas eu disse, volto a insistir, eu saí daqui muito tranquilo, porque eu vi um juiz de coragem, um juiz sério, que vai fazer cumprir a lei, não vai permitir teatro. O interrogatório de Jéssica emocionou os familiares que estavam presentes. Uma mãe de vítima precisou ser retirada do salão do júri bastante abalada. Ao sair do plenário, a sobrevivente disse que trata os réus como seres humanos e que se emociona toda vez que fala do irmão Vinícius. Meu irmão foi um herói e é por ele que a gente está aqui hoje, é por ele que a gente se mantém em pé. É um menino lindo e doce e é por ele que a gente optou por uma situação completamente diferente, eu acho que em relação à dor. E a gente segue a vida aí praticando solidariedade e empatia, que foi um dos motivos que o senhor me perguntou sobre a minha relação com os acusados, que eu trato eles como seres humanos, porque foi assim que eu aprendi. Sempre que se fala em Vinícius, eu me emociono bastante. E falar na tragédia me emociona muito. A terceira testemunha desta quinta-feira foi Miguel Ângelo Teixeira Pedroso. Ele é engenheiro civil e especialista em acústica. Ele foi contratado por Elisandro Spor para fazer o isolamento acústico da boate. Pedroso foi convocado pelo Ministério Público. Ele contou que sugeriu a construção de uma parede com outra camada de alvenaria para evitar o vazamento de som. Entre as camadas seria colocado fibra de vidro. Outra sugestão foi a colocação de gesso, porém o réu, sócio da boate, achou caro. O segundo dia de júri foi marcado por momentos de emoção, de interrupções e também de tensão entre o juiz Orlando Facchini Neto, os promotores de acusação e os advogados de defesa. Em muitos momentos eles entraram em confronto de ideias e o juiz mais uma vez pediu objetividade dos advogados nos questionamentos feitos às testemunhas para evitar que o julgamento, previsto para durar de 12 a 15 dias, não se estenda. Agora o repórter Marcos Fonseca está ao vivo aqui no estúdio do JD com os destaques da edição impressa do Diário desta sexta-feira. Boa noite, Marcos. Boa noite, Vilseu. Pois então nós seguimos na edição impressa, preparando a cobertura sobre o julgamento do caso Kiss. Nós traremos amanhã um resumo do que foi mais importante nesse segundo dia. Em 2 dias de julgamento, 6 pessoas serão ouvidas no júri da capital. Engenheiro que fez o projeto da reforma da boate diz que não indicou o uso de espuma acústica. Sobrevivente conta sobre irmão que teria salvo outras 14 pessoas antes de morrer no incêndio. Os momentos marcantes do segundo dia do júri na capital. Nós também teremos na edição impressa desta sexta-feira, aliás. Da educação, o FN faz vestibular nessa sexta com prova presencial para o curso de medicina e também rede estadual retoma as aulas no ano que vem com aulas presenciais. E ainda na polícia, localizado, enterrado o corpo de adolescente de 15 anos que estava desaparecida em Restinga Seca. E também cachorro encontra crânio humano em um terreno de um bairro aqui de Santa Maria. Vilseu, esse então alguns dos principais assuntos que eu trago para a nossa edição impressa do Diário desta sexta-feira. Ok, Marcos Fonseca, ao vivo aqui no JD, com os principais destaques da edição impressa desta sexta-feira. Muito obrigado, Marcos. O JD faz agora mais um intervalo com imagens ao vivo da rua Astrogildo de Azevedo, com a acampamento bem no centro aqui de Santa Maria. Nós voltamos em seguida, são 6h53. Na Unicred.capital, suas escolhas transformam o meio ambiente, a sociedade e seus investimentos. São diversas formas de participar e contribuir para um mundo mais sustentável.
Cooperados de cada agência concorrem a bicicletas, patinetes e projetos fotovoltaicos. E no sorteio final, todos concorrem a uma bike elétrica e a uma BMW i3. Aproveite o cupom para novos associados. Suas escolhas transformam. Participe! Olá pessoal, a grande surpresa chegou agora nesse novembro. É a nova Oral Sim, mais ampla, com mais conforto e com muito mais cuidado para você. Oral Sim, 8 anos transformando sorrisos. Aniversário Beltrame Materiais de Construção. Concorra a R$40 mil, mais prêmios mensais de 5 mil. A cada R$1.000 em compras você recebe um cupom. As compras poderão ser cumulativas e a promoção é válida de julho a dezembro. Participe! Todo mês você tem uma nova chance de ser sorteado. Beltrame, há 40 anos construindo histórias. Mês de aniversário Construtora Jobim. Condições especiais para o espetacular Cristo Rei. Apartamentos de 2 dormitórios a partir de R$ 299.700. Investimento sem comparação. Válido para poucas unidades. Cristo Rei. Construtora Jobim. Sou mãe e médica. E por isso sei que a saúde do meu filho é prioridade. Pensando nisso, a Unimed lança o Uniped, o cartão exclusivo para emergências pediátricas. Da sua casa, você faz uma videoconsulta com um pediatra ou é atendido aqui, no novo pronto atendimento da Unimed. Com o Uniped, seu filho tem acesso a consultas, exames, procedimentos e serviços no Hospital Unimed com valores diferenciados. Baixe o app do Hospital Unimed Santa Maria e conheça o Uniped. Agora vamos à agenda de vacinação desta sexta-feira. Durante a tarde vai ter segunda dose de Pfizer para pessoas que fizeram a primeira aplicação até 2 de outubro. Dose de reforço para idosos e profissionais da saúde que fizeram as 2 primeiras doses até 4 de julho. E primeira dose para quem tem 12 anos ou mais. Os locais são a Escola Municipal de Ensino Fundamental Irmão Quintino e as unidades básicas de saúde Kennedy, Walter Aita e Wilson Paulo Noal. Ainda na sexta-feira tem dose de reforço para acamados e cuidadores. Equipes da Secretaria de Saúde vão retornar aos endereços cadastrados. E agora nós vamos terminando a edição de hoje do JD. Você, é claro, vai seguir acompanhando durante toda a nossa programação, em todos os nossos veículos do Grupo Diário, nas nossas redes sociais, vai seguir acompanhando o júri do caso Kiss, que acontece no fórum lá em Porto Alegre, no Foro Central 1, em Porto Alegre. E você vai acompanhar ainda aqui dentro do JD, nós estamos encerrando neste momento, mas você acompanha ainda dentro do JD mais a movimentação como está neste momento lá no júri.
Eu estou com um pouquinho de um retorno aqui. Nós estamos vendo que neste momento já está sendo retomada, teve um intervalo e neste momento já está sendo retomado o júri lá em Porto Alegre. Tivemos já o depoimento do Emanuel, da Jéssica Rosado, tivemos também o engenheiro Miguel Ângelo Teixeira Pedroso, conforme nós já mostramos na edição aqui do JD, e agora está prestando depoimento o sobrevivente Lucas Calduro Peranzoni. Vamos encerrando o JD, você fica aí, então vamos direto lá para o TJ no júri do caso Kiss em Porto Alegre. Você acompanha aqui na TV Diário e também na CDN a partir de agora como está a situação neste momento lá no julgamento do caso Kiss. Uma ótima noite para você, nós voltamos amanhã. Em férias, foi que dia mesmo? Foi março de 2012. Não me lembro, sinceramente. Mas um lugar possivelmente bem inacessível, assim, para voltar e possivelmente... Bom, é o seguinte, eu normalmente, quando entro em férias, eu normalmente ia para casa da minha irmã no Recife. Tá? Pode ser que eu estivesse lá. Pode ser, porque na folha 2264, o Samir responde: quando o senhor assinou a declaração ao Ministério Público dizendo que a obra estava concluída, que essa parte é minha, assinou a declaração ao Ministério Público, o senhor ligou para o engenheiro Pedroso e ele disse que a obra estava concluída, é isso? Essa ligação aconteceu nas suas férias? Puxa vida, eu não exatamente assim, eu não me lembro. Pode ser que tenha acontecido. Né? Na verdade, o seguinte, ó, como eu não era exatamente o executante da obra, sim. Tá? Então nós retornamos somente para uma correção da informação. Ainda segue neste momento, conforme você estava acompanhando aí, o engenheiro Miguel Ângelo Teixeira Pedroso prestando depoimento. Na sequência, aí sim, está pelo menos programado para o depoimento de Lucas Calduro Peranzoni, que é o sobrevivente. Seguimos, portanto, ainda aqui dentro do JD, acompanhando o depoimento lá no TJ em Porto Alegre. Segurança, tá? Certo. Então, eu não era exatamente o responsável para dizer que a obra estava pronta. Tá? Pois é, aí dá uma confusão para nós que somos leigos, seu Pedroso, pelo seguinte, ó, a gente entende que o aviso de responsabilidade técnica, ele coloca aquele que assina como responsável pela obra. Certo. Né? E era o senhor que era o que assinava, né? Era eu, mas acontece também o seguinte, doutor. Preste atenção. A ART de execução, porque inicialmente a boate não queria que, não precisa fazer a execução, tá? Uhum. Mas acontece que, logicamente, algum órgão público, algum órgão de fiscalização foi em cima lá da boate. E o Elisandro perguntou se, por um acaso, eu poderia assinar também